paz, a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série O que Queres Que Eu Te Faça. Nesse episódio vamos abordar mais uma cura de Jesus. Só que é interessante que esse episódio vai falar um pouco sobre o pecado que não é perdoado. E esse episódio, ele contém algumas coisas que Jesus fez que é bastante interessante. Só que quando a gente não entende um pouco o contexto, a gente não analisa esses pontos. A gente vai ler Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 32. O título na minha Bíblia está: A cura de um endemoniado cego e mudo, a blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Então lhe trouxe o endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava. É este, porventura, o filho de Davi? Interessante uma coisa aqui é que os judeus, na ia fazer algum tipo de exorcismo, eles precisavam de saber qual era o nome do demônio, que estava fazendo essa possessão. Então, quando Jesus fez essa cura, alguns ficaram admirados, alguns ficavam meio sem entender, e a gente vai ler o restante aqui. Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Como precisava de saber o nome do demônio para fazer a expulsão, e o rapaz era mudo, o homem era mudo, e aí Jesus fez esse exorcismo, eles começaram a achar que ele fez em nome de outros demônios. Só que interessante, Beelzebu, é um demônio dos filisteus, e um deus dos filisteus, demônio dos filisteus, só que ele tinha o nome de o demônio da casa, o demônio das moscas, o demônio do lar. E aí Jesus ele vai rebater, e ele usa até uma parábola. A fala dele, ele fala sobre um império, sobre uma casa, sobre um lar, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus está ensinando uma coisa muito interessante aqui para a gente. Que a nossa casa, a nossa família não pode ser desunida. A gente tem que ter união. E outra coisa muito interessante, analisando o nosso governo hoje, a gente vê que Jesus tem razão. A gente tem esquerda e tem direita. E a partir dessa divisão, ao invés das pessoas focarem no propósito principal, que é melhorar a sociedade, melhorar um contexto, que é pensar no próximo, melhorar o país como um todo, eles começam a pensar na divisão. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Isso é uma pauta importante que vai ajudar a população, mas quem apresentou é alguém de esquerda, aí a direita fala: não vou votar porque quem apresentou é o fulano. E ao invés de pensar em prol do povo, eles ficam divididos. E aí a gente vê que o nosso país está numa situação bem ruim. Se um deputado propõe uma proposta que ajuda a população, mas ele é de direita, aí o outro grupo não vota a favor. E nisso quem sofre é a população. E Jesus está nos alertando aqui, desde o princípio, que se Satanás expele a Satanás dividindo, está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Precisamos tomar cuidado com algumas coisas que às vezes Deus ele está nos livrando de algumas coisas e a gente vê trevas aonde é luz. Por exemplo, às vezes nosso pneu ele fura, mas se a gente não para trocar esse pneu, a gente poderia sofrer um acidente, alguém furar um pare, furar um semáforo e acertar a gente ficar ferido. E às vezes aquele pneu furado é uma luz e a gente vê trevas nisso. Ou às vezes Deus faz um milagre na vida de alguém e aí às vezes por inveja as pessoas vê trevas, Por exemplo, uma pessoa prospera, fala: rapaz,
esse cara aí tá roubando, esse cara aí tá fazendo algo de errado. E às vezes ele tá prosperando porque nos 4 cantos da casa dele, no quarto dele, ele tá orando para Deus, ele tá se dedicando em estudos para ser uma pessoa melhor, para prosperar. E as pessoas veem inveja, né? Com inveja, vê com um olhar de inveja, e fala que a pessoa está fazendo algo errado. Então, nos dias de hoje acontece isso, né? Que está acontecendo com Jesus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-los, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmias serão perdoados aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-ás isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem por vir. Irmãos, aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque quem nos ensina o que é certo e o que é errado é o próprio Espírito Santo. E se o Espírito Santo dentro de nós começar a explicar o que é certo, o que é errado, e mesmo assim a gente blasfemar contra o Espírito Santo, a gente deixar de ouvir o Espírito Santo, de fazer o contrário do que o Espírito Santo está dizendo, aí vai começar a fazer coisas erradas. E aí, a partir do momento que nós começamos a escutar o Espírito Santo, fazer as coisas corretas, a gente está fazendo o que agrada a Deus. Só que como que Deus irá nos perdoar se não através do Espírito Santo? Então, se a gente para de ouvir o Espírito Santo, mesmo assim nega o Espírito Santo, por exemplo, às vezes num momento de raiva, num momento de estresse ali, o Espírito Santo me deu um discernimento, algo, e mesmo assim eu fiz errado, isso é perdoado. Mas a partir do momento que eu começo a deixar de ouvir o Espírito Santo, isso começa a virar hábito na minha vida, e eu, num momento de consciência, estou fazendo contra o Espírito Santo, aí isso é imperdoável, até porque eu preciso do Espírito Santo para ser perdoado. Então, a gente vê algumas reflexões aqui bastante interessantes, que Jesus ele quebra todos os paradigmas da época, onde os judeus acham que precisa de saber qual o nome do demônio para expulsá-lo. E aí Jesus ele expulsa sem mesmo saber, porque o homem que estava endemoniado era mudo. E ao invés das pessoas ficarem felizes com uma vitória de um irmão de estar sendo curado, começou a haver problemas, né, nessa cura. E aqui a gente aprende que nossa família, nossa casa, ela tem que ser unida. A gente precisa estarmos unidos. Então, se alguém fazer algo que é bom para a união da família, mesmo sem você gostar, vai lá, apoie, dê o apoio para essa pessoa. Tenta ser mais unido, foca em perdoar. É muito interessante que quando a gente perdoa, há essa união. E muitas vezes a gente fala, eu vou perdoar, mas eu vou manter distância. Mas se for da sua família, tenta ter essa comunhão novamente. Tenta ser unido, tenta ajudar. O país já está um país muito complicado, a gente está passando por muitos problemas e a gente consegue persistir, né? A gente consegue prosperar na dificuldade quando a gente está unido. Então, tentar mais se unir, tanto irmãos como Cristo, como irmãos de sangue mesmo. Tentar trazer esse perdão e também essa comunhão novamente. Tentar pensar em prol do seu lar, em prol da sua família. E vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que as pessoas que estão ouvindo essa pregação, Pai, que Seu Espírito Santo possa falar cada vez mais alto dentro do seu coração, que possa ser usado por Ti, Pai, para unir novamente esse lar, unir novamente essa família, Senhor, que nessa campanha que esses episódios estão falando de cura, Pai, se essa pessoa estiver necessitando de uma cura, seja ela espiritual, seja ela física, Jesus, que Seu Espírito Santo possa visitá-la, Pai, e fazer essa cura, Senhor. Pai, que Seu Espírito Santo possa falar cada vez mais alto e que a gente possa atender e fazer a vontade do Espírito Santo, a vontade do nosso Pai Celestial.
Pai, que possamos prevalecer nas crises, que possamos ser felizes com Cristo Jesus e que possamos ver a obra do Seu Espírito Santo, que possamos ver luz nas pequenas coisas, papai, e que possamos ser pessoas mais gratas, pessoas mais otimistas, Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, essa oportunidade, te agradeço a oportunidade de estudar a Sua palavra, de separar um tempo para Ti, Pai. Pai, perdoe-nos por sermos tão corridos, por separar pouco tempo para Ti, Pai, mas que possamos cada dia mais ter mais tempo para Ti, Senhor. E te agradeço, Pai. Te agradeço muito, Deus, pela minha casa, pelo meu lar, pela casa das pessoas que estão nos ouvindo, pela família das pessoas que estão nos ouvindo. Que Seu Espírito Santo possa abençoá-los. Em nome de Jesus. Amém.